Muito bem. Boa tarde todo mundo, então. Acho que já é boa noite para o pessoal que está nos acompanhando lá de Portugal. Tá? Mais uma sessão, então, do SQL PES, do 24 horas do PES em português. Né? A gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, né, que estão nos apoiando, nos ajudando muito nesse evento todo, né? Então, inclusive ajudando a gente aí com itens que são sorteados nas palestras, que vão ser sorteados para o pessoal que está participando. Para quem não conhece a PES, gostaria então de apresentar, que é uma associação sem fins lucrativos que ajuda a comunidade de SQL Server no mundo inteiro. Quem não conhecia ela antes desse evento, com certeza recomendo que entre no site da SQL PES, façam seu cadastro lá e acompanhe os eventos que a gente tem muito material, inclusive gratuito, outras palestras disponíveis também. Tá? Gostaria de lembrar também então que nós vamos ter os próximos eventos no Brasil, para quem está acompanhando do Brasil, no dia 25 de outubro, a gente tem o SQL Saturday no Rio de Janeiro, e para quem está em Portugal, vai ter no dia 18 de outubro o SQL Saturday Porto. São eventos presenciais muito bacanas, para quem nunca foi num SQL Saturday, é muito bacana, você consegue interagir já pessoalmente com os palestrantes, é um evento que eu certamente recomendo. Gostaria de agradecer todo mundo pela presença, né, e desejar que vocês aproveitem a sessão aí que o nosso amigo Marcos Frécia vai fazer agora. Eu vou deixar que ele se apresente aí para vocês. Então, Frécia, muito obrigado já antes de mais nada e vou passar para você aqui como palestrante controle e aí você toca o barco. Ok, obrigado. Bom, vamos lá, então. Beleza. Bom, já vou compartilhar minha tela aqui. Felipe, tu estás conseguindo ver aí tranquilamente? Sim, sim, estou vendo a tela bem. Tá. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa noite. Quero agradecer a presença de todo mundo aí, principalmente de Portugal e aqui também do Brasil. Lá em Portugal já são quase são 9, 10 horas da noite, se eu não estou enganado. Quero agradecer a presença de todo mundo que está prestigiando aí o evento. E meu nome é Marcos, eu sou MVP em SQL Server, eu tenho algumas certificações aí em bancos de dados, eu trabalho atualmente na Dell Computadores, eu sou DBA em SQL Server lá. Os meus contatos estão ali, né, no slide, então Twitter, e-mail, blog, vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Os slides e depois os próprios scripts da apresentação eu vou disponibilizar tudo no meu blog, então é interessante que vocês mantenham essa informação aí para posteriormente vocês estarem pegando os conteúdos. Eu vou apresentar um pouquinho sobre Resource Governor, então, basicamente a gente vai ver aí, vai passar por uma introdução do que é o Resource Governor, nada muito avançado, então, para quem está esperando de aprender o que é Resource Governor, acredito que essa vai ser a sessão aí para tirar as dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, o Felipe vai estar ajudando aí na moderação. Se alguma coisa tiver que passar para mim, eu vou tentar deixar para fazer as demonstrações, que eu acredito que provavelmente muitas das dúvidas que o pessoal pode ter vai ser respondida nas demonstrações. E caso e ainda reste alguma, no final da apresentação aí a gente vai estar repassando todas elas e respondendo para vocês. A nossa agenda, então, de hoje é basicamente, aí a gente tem alguns pontos que a gente vai entender o que é o Resource Governor, a gente vai entender quais são os componentes que compõem essa feature, quais são os prós e os contras que a gente pode encontrar implementando ela, demos, e a gente vai ter aí uma espécie de QA, onde eu trago algumas dúvidas que já foram recorrentes e pode ajudar aí a vocês a responderem algumas dúvidas de vocês. Então,
sendo bem simples, basicamente o que é Resource Governor? O intuito do Resource Governor que surgiu lá no SQL Server 2008 foi tentar reduzir aí, digamos, um pouco do custo da TI. Por que reduzir um pouco de custo da TI? Porque eu consigo, com o Resource Governor, gerenciar as mais diversas cargas de trabalho que eu tenho dentro de uma única instância de banco de dados. Então, se vocês estiverem pensando aí, se eu estiver pensando em consolidação, em economia de hardware, economia de outros recursos como memória e CPU, eu posso estar utilizando o Resource Governor para tirar o proveito do que eu já tenho hoje na minha infraestrutura. E é muito normal hoje que a gente tenha na nossa empresa lá aquele ambiente onde a gente rode diversas aplicações e a gente não quer que uma aplicação concorra com a outra, a gente não quer que uma aplicação deixe de trabalhar porque uma outra aplicação está comprometendo todos os recursos do meu banco de dados. Enfim, eu quero melhor administrar o que eu tenho disponível dentro do meu SQL Server. Eu quero melhor administrar o tanto de memória que aquela aplicação vai poder utilizar, o tanto de CPU que eu vou poder dar para aquela aplicação, enfim. É isso que eu posso, que eu tiro proveito lá do Resource Governor. Então, a gente pode gerenciar essas cargas de trabalho, eu isolo esses recursos, então, basicamente, eu posso trabalhar com uma única aplicação ou com um único banco de dados dentro do SQL Server, dizendo que aquilo lá é a unidade de trabalho dele, dizendo para ele, lá para o meu usuário, que lá ele tem X de recurso disponível para trabalhar. Então, isso compõe o Resource Governor. Antes da gente ir para frente, a gente tem que entender quais são aí os componentes, né, do Resource Governor. Então, basicamente, eu tenho a minha Resource Pool. Então, se vocês podem pensar como a minha Resource Pool como se fosse uma piscina, né? Então, eu tenho lá uma piscina onde eu tenho as minhas raias, onde eu posso ter diversos, digamos, nadadores. E traduzindo para dentro do Resource Governor, a gente tem as workloads. Então, eu posso ter uma ou N Resource Pools, e dentro dessas Resource Pools eu posso ter minhas workloads. E lá na workload é realmente aonde aquela seção do SQL Server é executada, é onde realmente acontece o trabalho, né? Então, qualquer configuração que a gente vai fazer no SQL Server, a gente vai estar pensando em dois itens aí. Então, a gente, primeiramente, do Resource Pool e o Workload, né? E a minha Workload Group. Um fato interessante é que até o SQL Server 2008, eu poderia ter até 18 pools. Eu digo que essas 18 pools são 16 pools de usuário. Então, você, quando for trabalhar com seu ambiente até o SQL 2008 e 2008 R2, você pode criar 16 pools de usuário. E por que 16? Porque a gente tem mais duas pools, que são as pools interna e a pool default, né? Então, elas são contabilizadas aí também com o SQL Server. Já no SQL Server 2012 e no 2014, eu posso criar até 64, ou seja, eu tenho 62 pools de usuário e posso ter mais duas pools que já vêm previamente criadas e configuradas, que são a Resource Pool Internal e a Resource Pool Default. Então, essas próprias elas já vêm criadas e, além disso, você tem a possibilidade de criar mais 62 Resource Pools aí no seu ambiente. Um outro cara que é muito interessante da gente falar também no Resource Governor é a nossa Classifier Function. Basicamente, a gente vai ver lá nas nossas demonstrações e a gente vai ver no próximo slide qual é o papel da Classifier Function. Basicamente, ela diz o que para a gente? Ela pega toda e qualquer requisição que chegar no SQL Server e faz a sua avaliação mandando para qual tipo de Resource Pool eu tiver configurado. Então, imagina que eu tenho lá no SQL Server, eu tenho duas aplicações, eu tenho duas bases de dados lá, eu tenho a base de dados do time de marketing e tenho a base de dados do time de vendas. Como a minha empresa é baseada em vendas, vendas tem mais prioridade sobre marketing, então eu posso dizer lá, na minha função de classificação, que quando eu pegar o usuário do time de vendas se conectando, você manda ele para uma Resource Pool.
Mas quando eu estiver conectando com o usuário da aplicação de marketing, você conecta utilizando, você manda para uma outra resource pool. Então, a Classifier Function basicamente serve para isso, para classificar todas as nossas requisições que estão chegando no SQL Server e mandar para o workload mais, para a workload desejada. Algumas considerações que a gente tem que levar em conta quando está criando elas. A função ela deve ter o seu código executado rapidamente. A gente não pode perder muito tempo, e isso não é boa prática, perder muito tempo criando regras complexas na minha função de classificação. Por que isso? Porque se o SQL Server perder mais tempo tentando realizar a avaliação para onde que ele tem que mandar aquela requisição, eu acabo não tirando nenhum proveito dessa funcionalidade. Pode acontecer também que as funções que vocês escrevem, pode acontecer o timeout. Então, digamos lá que a sua função esteja com uma performance não tão boa e a própria aplicação ela tem um tempo de timeout para executar as requisições no SQL Server. Então, se você ficar perdendo muito tempo para fazer esses cálculos na sua função de classificação, a sua aplicação, então, pode gerar um exception, fazer um abort, enfim, e você acabar não executando a sua função, não executando o seu procedimento lá no SQL Server por conta da sua função de classificação. Caso isso aconteça, né, digamos que vocês não conseguem, não utiliza o Resource Governor, ela vai para a Resource Pool Internal. E aí, no ladinho ali, vocês têm algumas funções que vocês podem utilizar para fazer a avaliação. Hostname, appname, username. Então, vocês têm uma série de outras funções para utilizar quando estiverem criando sua função de classificação. Esse, basicamente, é um gráficozinho de como funciona o Resource Governor. Então, eu tenho lá a minha requisição, que eu tenho aqui em cima na minha request. Eu tenho as minhas duas pools interna e a pool default, então elas já vêm previamente criadas e configuradas no SQL Server. Basicamente, na internal pool, você não pode alterar qualquer parâmetro. Se você tentar alterar a utilização de CPU, tentar alterar a utilização de memória, você não vai conseguir. Como o Resource Governor não vem configurado no SQL Server, qualquer nova requisição ela vai para default pool. Então, se você não configurou nada de Resource Governor no seu ambiente, toda e qualquer query ainda assim vai para um Resource Pool. Então, vai para default, que é o que já vem configurado com o SQL Server. Então, o usuário ele iniciou uma request. A primeira coisa que essa request vai fazer quando chega no banco de dados, ele vai olhar a função de classificação e vai verificar, bom, com base nessa requisição, nessa seção aqui, para qual workload que eu tenho que mandar. Então, lá dentro da sua função de classificação, você vai ter a sua fórmula para calcular para onde que ele deve mandar, e a função de classificação vai fazer isso aí para você, vai mandar para um ou para outro grupo. Lá nos pools, e aí é muito interessante frisar que nos pools você consegue configurar o quanto de memória e CPU você consegue obter, né? Então você consegue configurar dizendo assim, o meu usuário, a minha requisição que for para a Resource Pool de marketing vai utilizar X de CPU e Y de memória. Um outro recurso bem interessante que aí foi adicionado a partir do SQL Server 2012. Então, tudo que eu falei até agora vale também para o 2008. E no 2012 foi adicionado realmente o recurso de você limitar a CPU para aquele workload. Porque a gente vai ver que o Resource Governor ele trabalha da seguinte maneira. Se você não está executando nada, não existe requisições concorrentes na mesma CPU, o Resource Governor não trabalha em cima daquela requisição, ele deixa ela executar.
já com essa funcionalidade que foi, já com essa nova função que foi adicionada no Resource Governor, eu consigo realmente dizer lá para minha requisição, para o meu Resource Pool seguinte, mesmo que não tenha ninguém concorrendo comigo na mesma CPU, eu quero que você limite a quantidade de CPU que pode ser utilizada, a 10%, a 20%, enfim. Você escolhe o quanto de CPU você pode limitar para aquele usuário, para aquela resource pool, quer dizer. E no SQL, em 2014, a gente consegue controlar o número de IOPS por volume, né? Ou seja, por disco aí que a gente está configurando, a gente consegue, por base de dados, desculpa, a gente consegue limitar o número de IOPS que está sendo executado naquele momento. Então, isso aí só a partir do SQL Server 2014. A gente vai para as demos e agora a gente vai ver realmente como funciona o Resource Server. Eu acredito que todo mundo está vendo aqui a minha máquina virtual, certo? Se alguém não estiver vendo ou estiver com a resolução muito grande, não estão conseguindo enxergar a máquina inteira, vocês me avisem, o Felipe também pode dar um alô aí para mim. Então vamos lá. Eu tenho aqui alguns scripts que eu tenho que fazer a configuração do Resource Governor. Deixa eu abrir uma nova aba aqui. Basicamente eu estou fazendo o quê? Só estou me certificando aqui que eu estou limpando tudo que aconteceu no meu banco de dados, só para não deixar nenhum vestígio do que eu já usei Resource Governor. Então, estou dizendo para o Resource Governor para ele não utilizar nenhuma função de classificação. Estou, digamos, alterando as configurações, fazendo elas serem válidas naquele momento. E eu vou trabalhar em cima daquele exemplo que eu citei anteriormente. Eu tenho lá o cara de vendas e tenho o cara de marketing. Então, eu vou criar um usuário para ele aí, um para cada um. Vou só adicionar eles na sysadmin aqui, porque por enquanto a gente não está pensando em permissionamento a nível de base, enfim, são só algumas demonstrações. Vamos deletar aqui também as workloads e as nossas pools. E aqui é o que começa a configuração realmente do Resource Governor. Primeiramente, a gente tem que configurar, então, uma Resource Pool. Lembre-se que lá no segundo, terceiro slide, as workloads estão contidas dentro de uma Resource Pool. Então, primeiramente, eu preciso criá-las, né? Criar essas Resource Pools. Então, eu estou criando uma de vendas aqui. Estou dizendo que o mínimo de memória assignado para ela vai ser de 10% e o máximo de memória 100%. O mínimo de CPU que ela vai utilizar vai ser 50 e o máximo 100. Estou criando aqui uma pool de marketing. Estou fazendo basicamente aí as mesmas configurações, só alterando os valores, né? Estou dizendo que o mínimo de memória vai ser 0, o máximo 100. E CPU, o mínimo vai ser 10 e o máximo 40. É importante lembrar aqui na configuração do pool, quando a gente vê essas duas configurações, muitas pessoas podem pensar o seguinte: bom, então eu vou limitar, quer dizer, lá para a pool de vendas, que a aplicação só vai conseguir inserir, então, 50% de dados do disco para a memória? Basicamente, não. A memória que o Resource Governor controla, nesse caso, são memórias que são utilizadas para execução de carries, ou seja, algo, por exemplo, um order by que está sendo feito em memória. Então, isso o Resource Governor pode controlar. Planos de execução, também o Resource Governor pode controlar. Memória utilizada, memory grants, utilizada então para executar nossas consultas. Então, basicamente, são esses carinhas aí que o nosso Resource Governor consegue controlar na parte de memória. Quando eu estou falando de data cache, então de guardar os dados que eu retorno do disco para a memória, eu configuro lá no Max Server Memory e não aqui no Resource Governor. O Resource Governor não controla este tipo de memória. Então, eu vou criar aqui as minhas duas pools. Vou criar aqui minhas duas workloads. Bem simples, só estou dizendo
que é o workload que eu estou criando de vendas, vai utilizar aquele pool que eu criei. E eu digo o mesmo para o marketing. Agora começa, digamos, a parte mais interessante, né? Que é onde as classificações são feitas. Então, eu estou criando aqui a minha função de classificação, certo? Eu vou dizer aqui para ela o seguinte: se, então, eu estiver conectando, utilizando essa função, utilizando o Sales User, você vai mandar para o workload de Sales. Porém, se eu não estiver utilizando ela, se eu estiver utilizando o usuário de marketing, você vai mandar para o workload de marketing. É bem simples. E é isso que a nossa função de classificação tem que fazer. Ela tem que ser simples, ela tem que entrar num step, realizar aquilo de uma maneira bem simplificada e rápida e retornar o valor para o SQL Server para continuar a execução e a utilização do Resource Governor. Eu vou criar a minha função, lembrando que todo o trabalho de configuração do Resource Governor deve ser feito na base master, tanto a criação da função, como a criação das workloads, enfim, a gente tem que fazer tudo utilizando a master. Por fim, depois de ter criado a minha função de classificação, eu tenho que dizer para o Resource Governor o seguinte: ei, você agora vai passar a utilizar para classificar as requisições novas essa função. E além disso, esse último comando aqui, ele me diz o seguinte: olha, mesmo que você fizer todas essas configurações, se você não executar esse reconfigure, o SQL Server não vai passar a utilizar essas configurações. Então é meio como se fosse um turn off, turn on. Você simplesmente está dando um recycle e está fazendo com que o SQL Server passe a entender como válida todas aquelas configurações que você acabou de fazer. Pronto. Essa é a configuração do nosso Resource Governor de uma maneira bem simples. Se a gente vir aqui na aba Management, a gente vai ver que tem o Resource Governor aqui. E a gente vai ver todas as nossas Resource Pools aqui, tanto a de Marketing como a de Sales. Eu posso entrar nas configurações delas aqui, se vocês preferem trabalhar muitas vezes utilizando a interface. Então eu tenho aqui todas as configurações que eu acabei de fazer. Vamos voltar para o nosso segundo script. E aí eu estou fazendo aqui para a nossa demo, o que eu estou fazendo aqui com o SQL Server. Eu vou configurar ele para utilizar apenas uma única CPU. Então, no Affinity Mask, eu estou dizendo aqui, ó, tu vai utilizar apenas uma única CPU. Se vocês olharem aqui nas propriedades, lá em Processors, vocês vão ver que o SQL Server está utilizando apenas uma única CPU. Bom, visualizado aqui, então vocês podem ver que, por exemplo, já tenho aqui aberto o próprio Performance Monitor. Eu vou adicionar alguns contadores aqui. Então eu vou lá no objeto SQL Server, né, o nome da minha instância, Resource Pool Stats. Vou selecionar essas duas pools. Vou adicioná-las e vou dar um OK. Opa. Tem aqui umas que eu não preciso. Só preciso de CPU usage. Vamos para uma demo bem simples aqui. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu assignei uma única CPU para o SQL Server. Como eu tenho meu servidor aqui,
ele está utilizando, deixa eu mudar aqui a maneira de utilização, ele tem quatro cores aí. Então, se você pensar da seguinte maneira, 100% de uma única CPU, digamos aqui, de uma única core, né, vai ser 25% de um todo. Então, como eu estou utilizando, para minha demo, eu estou utilizando apenas uma única CPU, eu vou mudar aqui na minha escala para 25, porque 25 corresponde 100% de um único core aí. Que fica, então, mais fácil para a gente visualizar na nossa demonstração. Eu tenho, basicamente, uma consulta bem simples, que simula pressão de CPU. E eu tenho aqui dois arquivinhos batch que chamam, através do SQL CMD, aquele script. Então, eles chamam esses dois aqui. Basicamente, a batch de sales faz a mesma coisa, mas apenas passando como os parâmetros aqui o sales user. E eu vou começar a executar uma primeira requisição. Então, se vocês estiverem verificando aqui, ó, vocês vão ver que está sendo utilizado o quê? 25% de uma única CPU. Então, se eu calcular aí 25 vezes 4, eu estou utilizando 100% de uma única CPU dentro do SQL Server. Ok. Vocês viram que lá na configuração do Resource Governor, eu falei que o máximo que ele poderia utilizar, e se a gente validar a informação aqui, ó, eu falei que ele poderia utilizar no máximo 40%. Mas por que ele está utilizando 100%? Porque o Resource Governor ele só vai trabalhar, ele só vai realmente realizar ações quando existir concorrência na minha CPU. Como só existe uma única batch sendo executada naquele momento, por que o Resource Governor vai precisar limitar a CPU, por exemplo? Não existe necessidade nenhuma. Então, ele acaba não optando por realizar essa limitação. Mas digamos que agora entrou o cara de vendas lá, o usuário de vendas para realizar algumas consultas no SQL Server. O que acontece? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só adicionar o contador aqui que eu acabei excluindo. Então, se vocês verificarem, deixa eu trocar a cor aqui. Então, se vocês verificarem, ó, o cara de marketing agora está utilizando menos CPU. Se a gente for realizar a conta, a gente vai ver que é o seguinte. Vamos ver lá, ó, como que está a utilização dele. Se a gente pegar o 10 e calcular por 4, vamos ver que ele está utilizando 40. E lá na configuração do meu Resource Pool, eu disse para ele que o máximo de CPU que ele pode utilizar é 40%. E o mesmo acontece para pool de vendas. O mínimo que eu posso garantir para ela é 50% de CPU. E é o que ela está fazendo aqui, ó. Se a gente olhar aqui, a gente está vendo que ele está utilizando 14%, 15%. Então, se fizermos as contas, vamos ter 15% vezes 4, ele está utilizando até um pouquinho mais do que 50%. Então, é dessa maneira que o Resource Governor trabalha no meu SQL Server. Isso é até o 2008 R2, né? Então, eu tenho essas possibilidades de fazer dentro do 2008. Se eu já estiver trabalhando agora com 2012, por exemplo, eu tenho a possibilidade de... Pode ver que eu encerrei as minhas duas conexões. Eu tenho a possibilidade de realmente limitar a CPU que eu quero utilizar. Então, vamos voltar aqui no meu outro script.
é no arquivinho 3. Aqui. Essa configuração a gente não tem ela na interface gráfica, tá? Então vocês não conseguem alterar essa propriedade aqui pela interface, vocês têm que realmente utilizar aí Transact SQL para fazer essa alteração. Então basicamente eu estou dizendo aqui para o pool de market o seguinte, agora você vai utilizar somente 10%. Tá? Então deixa eu só mudar a minha configuração aqui, ó. Deixa eu mudar para 0, que é o mínimo de CPU normal. E agora eu vou dizer para ele o seguinte, bom, agora você só vai poder utilizar 10%. Não importa se você está sozinho utilizando a CPU. Eu vou limitar a sua utilização. Então, se a gente vir aqui e executar aquele mesmo arquivinho lá que chama aquela carry de CPU, e a gente voltar lá no Performance Monitor, a gente vai ver que o SQL Server está limitando realmente o consumo para 10%. Então, ó, se eu fizer aqui 7 vezes 4, não, desculpa. Não é assim. É realmente aqui o 10% daquela CPU. Então, eu estou limitando o SQL Server para utilizar aquele montante de CPU. Se eu quiser aumentar a configuração, eu posso. Eu posso fazer a configuração na hora e o SQL Server vai passar a utilizar mais CPU naquele momento. Posso aumentar novamente, então o número aí de alterações, né, é livre. E se eu quiser não limitar mais, por exemplo, eu quero que ele possa usar 100% de CPU. Então você somente configura aqui para 100 e ele vai utilizar então os 100% de CPU disponível. Então isso é o que a gente tem de novidades do SQL Server 2012. E aí agora a gente vem aí no SQL Server 2014. Antes até de mostrar isso, eu quero mostrar uma outra questão que sempre pega quando a gente está trabalhando também com Resource Governance. Aqui eu estou mostrando uma única CPU, né? Uma demo com uma única CPU, como eu já mostrei anteriormente. Se nós formos verificar, está utilizando somente uma CPU. Mas e se o meu servidor, que é muito normal de acontecer hoje, tiver mais de uma CPU? Então a gente vai fazer uma demo sobre isso. Ó. Vamos aqui assinalar mais uma CPU para o SQL Server. E aí a gente começa a fazer o seguinte. Vamos abrir uma consulta aqui. Basicamente, o Resource Governor ele trabalha a nível da CPU. Então, para eu realmente ver o Resource Governor trabalhando, executando, tomando conta da minha carga de trabalho, eu tenho que ter duas requisições rodando no mesmo CPU. Então, se a gente olhar para essa consulta aqui que eu coloquei ali na tela, a gente está vendo que a seção 51, que é essa que eu estou logado, ela foi para o Group Name Default, porque eu não estou conectando com nenhum dos dois usuários que fazem parte de uma Resource Pool, e ela está utilizando a Scheduler ID 0, ou seja, está utilizando a CPU de ID 0. E eu vou lá então, abro uma carry de marketing e abro uma carry de vendas. Se a gente voltar aqui, a gente está vendo que os dois pegaram a mesma CPU, o que não era para acontecer. Vamos lá, espera aí. Vamos mudar para 50, porque agora temos duas CPUs trabalhando, certo? Deixa eu fechar aqui, porque eu quero que uma vá para um scheduler e uma outra consulta vai para outra. Então, vamos ver agora.
Não tem jeito. Vamos ver aqui o SQL Server. Vamos lá, SQL. Escolhe uma outra. As configurações estão corretas. Por que ele não está escolhendo? Vamos colocar mais CPU então. Vamos colocar todos os CPUs que eu tenho na minha máquina disponível. Deixa eu fechar novamente aqui as minhas duas sessões que eu tenho aberta. Deixa eu limpar. Abrir uma sessão para vendas. Abrir uma sessão de marketing. Se a gente verificar, então, eu tenho uma requisição sendo executada no Scheduler ID 1 e tenho uma requisição sendo executada no Scheduler ID 3. Então, se a gente ver aqui, ó, a gente está vendo uma execução paralela. Deixa eu colocar agora 100% aqui. Né? Por que a gente está vendo isso? Porque, basicamente, o Resource Governor só trabalha, então, quando as queries, né, as sessões estão sendo executadas na mesma CPU. Como a gente está vendo aqui que uma está em uma CPU e uma outra sessão está em outra CPU, não há necessidade do Resource Governor realizar mais trabalhos. Mas se a gente abrir múltiplas conexões, então agora temos 4 sessões abertas, e agora a gente pode ver que a gente tem duas na mesma CPU, agora a gente já vê o Resource Governor, então, alterando o status de execução. Você pode ver lá que o marketing está utilizando menos CPU, e você pode ver que o próprio pool de vendas, né, ele está utilizando mais CPU que a outra. Então, basicamente, o Resource Governor funciona a nível do CPU, né? Então, se você tiver se você tiver mais de uma consulta na mesma CPU, o Resource Governor vai trabalhar em cima disso. Caso contrário, ele não irá realizar nenhuma modificação de utilização de recursos. Voltando aqui agora, então vamos mostrar lá como que funciona no SQL Server 2014. Aqui é uma outra configuração, aonde agora eu digo para o SQL Server para limitar o número de IOPS por volume, né? Então eu vou dizer basicamente aqui, isso aqui não quer dizer que eu estou dizendo, por exemplo, como as minhas bases estão no arquivo C2 pontos, que o C2 pontos vai poder limitar, vai poder utilizar somente 10 IOPS, não quer dizer isso. Essa configuração ela é por pool, então aquele pool vai poder utilizar apenas 10 IOs naquele momento que ele estiver executando aquela sessão. Se uma outra sessão estivesse conectando, vai poder utilizar 10 também e assim por diante. Essa configuração a gente não tem na interface gráfica, então a gente tem que fazer também via Transact SQL. Eu estou dizendo aqui para o pool de marketing, né, que ele vai ter um mínimo de IOPS por volume de 1 e o máximo de 10. Configuração alterada. Eu vou trocar os meus contadores aqui agora. Eu vou lá no mesmo objeto que eu já estava antes, lá no Performance Monitor. Eu vou aqui em Resource Pool Stats, mas agora eu vou pegar outros contadores. O disk read IO/sec e o disk write IO/sec. Esses são os que controlam, na verdade, o número de IOPS por segundo. Então eu tenho todos eles aqui. E vamos lá. É importante lembrar que o Resource Governor, nessa parte de IOPS, né, de IOs por segundo,
ele só trabalha com o data file. Por que que o Resource Governor não controla o IOPS no arquivo de log? Porque todas as escritas que acontecem no arquivo de log são executadas pela internal pool. Então são todas sessões, são todas threads no caso desse sistema que executam as escritas no arquivo de log. Então você nunca vai conseguir utilizar o Resource Governor, por exemplo, para controlar arquivos de log. Ele apenas vai controlar arquivos de dados. Ok? Então é bem simples aí. Ele não controla arquivo de log, porque as escritas no arquivo de log são executadas por requests de sistema, né? Então são todas essas requests de sistemas vai pela internal pool. Basicamente eu tenho um simples insert. Eu tenho uma basezinha de usuário aqui que eu criei. Tem uma tabelinha que eu estou inserindo aí estou fazendo um loop aqui, estou inserindo um top 50 mil registros aqui nessa tabela IO Test Write. Vou salvar. Eu tenho aqui um SQL CMD chamando aquele arquivo. Nada demais. Então eu vou agora mandar executar. Ops. O que eu acabei fazendo aqui? Pera aí. Vamos ver por que ele... Desculpa, pessoal, eu não tinha criado a tabela de escrita aqui. Vamos lá. Aqui, deixa eu criar essa tabela rapidinho. Na minha base. Pronto. A tabelinha está criada. Agora, eu vou voltar lá para executar aquele insert. Então, eu comecei a executar aquele insert. Por que eu não tive nenhum controle do meu IOPS aí, tanto de leitura como de escrita? Primeiramente, como eu falei anteriormente, no arquivo de log o Resource Governor não controla. Então, as escritas que aconteceram no arquivo de log naquele momento, né, não são capturadas pelo Resource Governor. Então, a gente não consegue controlar, porque todas vão pela internal pool. E o checkpoint, que é o processo que pega as páginas de dados que estão na memória, que foram modificadas e escreve no disco, não foram chamadas pela minha sessão, ou seja, não foi chamada para uma sessão de usuário, não foi chamada para uma requisição de usuário. E com isso, ela é chamada pela uma sessão de sistema, né? É chamada pela uma system request. E com isso, o nosso Resource Governor não consegue controlar. Mas como que eu posso controlar a IOPS, então? Se vocês têm intenção de fazer esse controle, vocês simplesmente podem chegar aqui no final e forçar um checkpoint. Com isso, a mesma request que iniciou o insert vai ser responsável por fazer o flush desses dados da memória para o disco novamente. Então, se eu iniciar novamente aqui o meu insert, vamos esperar ele executar. Ó, agora vocês podem ver aqui que nosso contador de I/O do marketing está sendo controlado por, no máximo, 10, 11 IOPS por segundo. Nesse momento, o que está acontecendo? Ele estava fazendo o checkpoint. Então, nesse momento, eu consigo controlar as requisições. Né? Eu consigo controlar a quantidade de IOPS que é executada. Qual outro processo que o SQL Server também pode tirar vantagem do Resource Governor? Né? No caso, vocês podem tirar vantagem. O processo de rebuild. Eu tenho basicamente uma query aqui, que eu criei uma tabela um pouquinho maior, e vai fazer um simples
um simples rebuild nesse índice. Né? Então eu posso vir aqui, ó, eu tenho aqui o meu SQL CMD chamando aquela requisição, aquela query, vou mandar executar. A mesma coisa. Ó, se vocês verificarem, agora a gente tem uma oscilação aí entre leitura e escrita, aonde ele não vai passar, digamos assim, de 10 IOPS por segundo. Ok? Então ele vai ficar fazendo esse rebuild e não vai passar daquele threshold que eu acabei especificando lá. Tanto para a leitura, ó, a escrita aqui não está passando de 10 IOPS. Se eu quisesse, eu posso aumentar. Ó, eu aumentei a utilização de IOPS para 50, então vocês já viram que houve uma maior utilização do meu disco. Então agora, ao invés de ele estar executando 10 IOPS por segundo, ele vai poder executar 50. Então ele realmente está utilizando aquilo que ele basicamente precisaria, né? Tem um pouco mais de folga aí para trabalhar com o meu sistema de discos. Bom, acabou o meu rebuild. Eu basicamente não fiz nada demais, não precisei executar um checkpoint no meu, colocar um checkpoint, não precisei fazer nada. As operações então de rebuild e tanto de reorganize eu consigo controlá-las com SQL, com o Resource Governor. Inserções em outras tabelas eu também consigo. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo um teste para inserir numa tabela temporária. Então eu tenho uma outra tabelinha aqui, com vários registros, e eu estou fazendo um select into e uma tabela temp, né? Nada tão difícil aí. E chamando também aquela minha requisição através de um SQL CMD. Deixa eu limitar aqui para 10 novamente, para a gente poder demonstrar, e eu vou mudar. Então, iniciei aí o meu select into. O que vai começar a acontecer? O SQL Server vai começar a ler as informações da tabela que está no disco, né? Como a gente pode ver aqui, ó, ele está lendo e vai chegar um momento onde ele vai começar a realizar a escrita de toda aquela minha tabela numa tabela temporária que vai lá para o meu tempo IDB. Então você pode ver aí que a gente tem oscilações de leituras e a gente tem oscilações de escrita. Se eu aumentasse, vamos ver se ele vai precisar de mais I/O. Sim, eu aumentei, então, que eu poderia, comecei a passar a utilizar lá 50 IOPS por segundo, e a minha escrita também tirou vantagem disso, começou, escalou aí as minhas escritas no meu banco de dados. Vamos esperar terminar. Agora já tenho basicamente poucas leituras, não tenho quase nada de leituras aí, porque os dados já foram lidos da memória e agora estão sendo escritos, já foram lidos do disco para a memória e agora estão sendo escritos novamente. Então, por isso, a alta atividade no meu pool de marketing aqui na parte de escritas. Bom, se der tempo aqui, a gente pode tentar aumentar de novo para 90 e vamos ter mais utilização aí de IOPS no SQL Server. A partir do momento que ele já não precisar mais utilizar tanto IOPS, ele vai minimizando as execuções até o momento que a minha consulta ela vai ser finalizada. Se eu quiser, por exemplo, não quero configuração nenhuma, eu não quero controlar o IOPS, eu só retorno o valor máximo para 0. Isso faz com que o SQL Server deixe o valor, no caso aí quem define a quantidade máxima de IOPS é o próprio SQL Server, né? O quanto que ele vai precisar realmente
para escrever essas informações. Então pode ver que a gente teve um pico aqui, ó, de 244 IOPS. E agora estamos numa média aí de 74 IOPS por segundo. Então uma média bastante boa de utilização do meu disco. Bom, eu vou encerrar aqui porque basicamente a gente não precisa ficar vendo até terminar. Então a gente já viu que o Resource Governor consegue controlar. Se a gente for só verificar aqui, a gente não tem essa opção tanto para cortar a CPU, no caso fazer o cap do CPU, e também a gente não tem a opção aqui de fazer a configuração de IOPS. Então a gente tem, isso não existe na interface gráfica e a gente acaba tendo que fazer tudo via Transact SQL. Uma outra dúvida que o pessoal sempre tem e já me perguntaram, e eu acabei criando bem rápido, foi o seguinte: se eu consigo, por exemplo, criar funções de tempo no meu SQL Server para utilizar na função de classificação. Basicamente o cara, a pessoa ela tinha uma demanda que era a seguinte: ela queria controlar, porém ela só queria controlar durante determinados horários. É possível fazer isso aqui? É possível. É boa prática? Nem um pouco. Então eu consigo utilizar horários, porém não é uma boa prática para fazer isso. Por quê? Por aqueles motivos que eu já expliquei lá no slide. A função tem que ser simples, ela não pode ficar perdendo muito tempo fazendo cálculos matemáticos ou cálculos de tempo, e isso pode levar você a uma performance não desejada. Mas vamos mostrar aqui. Eu tenho um horário aqui 9h57. Então vamos lá, eu quero que controle apenas das 8 da manhã até às 18. Isso eu quero para os dois pools. Então vamos lá. Deixa eu só... é bem interessante lembrar que você não pode mexer na função. Quer ver? Vamos. Você não pode mexer na função porque ela está sendo utilizada pelo Resource Governor. Então o que você faz? Você simplesmente executa esse comando aqui primeiro, dizendo o seguinte para o Resource Governor: olha, agora você não utiliza nada. Deixa eu só pegar essa parte que também é necessária. Agora eu venho aqui e mudo. E eu vou novamente e digo para o Resource Governor utilizar essa função de classificação. Então, basicamente, aqui eu tenho essa minha função de classificação só vai ser controlada no horário entre 8 da manhã e 18 horas, ou 6 horas da tarde. Se você agora vier aqui executar, por exemplo, eu abri uma consulta. Então eu vou lá colocar aqueles meus contadores de CPU de volta. Então eu vou lá no meu Resource Pool Stats, CPU Usage, para minha pool de marketing. E se vocês verem, não tem nada sendo controlado aqui. Aonde que está essa minha conexão, então? Então vamos olhar aonde ela está. Vou adicionar o mesmo contador para default pool. Olha aonde está então a utilização. Como o horário da máquina naquele momento não está entre 8 da manhã e 18, eu não tenho por que utilizar o marketing pool, então ele vai para default. Aqui eu estou utilizando uma única requisição, é muito rápida, é muito simples, mas imagina aí quando a gente tem sistemas que executam aí, chamam 300, 400 conexões simultâneas, esse cálculo de tempo toda hora pode começar a ser um pouquinho trabalhoso para o SQL Server. Então,
mostrar que é possível de ser feito, eu consigo controlar por horário, mas não é uma boa prática da gente implementar aí no dia a dia. Ao invés disso, eu recomendo que crie um job no SQL Server que altere a Resource Pool para utilizar um determinado X de CPU durante aquele horário e depois você cria um outro job para retornar a configuração ao normal. Seria uma maneira um pouco diferente que você não estaria prejudicando a performance da sua função de classificação. Ô, Frécia, Só para a gente... Oi? isso, só, desculpa te interromper, era só para Só para falar a gente justamente isso. terminar Não aqui tempo agora. esperado. Beleza. Não, tranquilo, já estamos terminando. Então, os prós. Eu consigo controlar queries onde eu não tenho nenhum padrão, nenhum comportamento nela. Eu não sei, muitas vezes, às vezes eu não sei, tipo, eu sei que é do usuário de marketing, mas eu não tenho um outro comportamento dela, eu consigo controlar. Eu consigo, por exemplo, controlar queries, digamos que o cara lá de vendas, ele roda aquele relatório pesado que impacte todo mundo e ele executa uma vez por mês. Eu consigo controlar, pegar um pool, criar um pool para controlar aquela request dele específica. Eu consigo controlar cargas de trabalhos desconhecidas. Digamos que o Joãozinho lá, ele quer controlar quem está executando através do Management Studio. Eu consigo criar pools que verifiquem isso. Então, aí consigo controlar memória, CPU, I/O. Consigo definir prioridades de execução da minha workload. Então, a gente não entrou muito no quesito de workload, mas a gente consegue controlar prioridades. Os contras é que o Resource Governor apenas trabalha para o Database Engine, ou seja, Reporting Services, Analysis Services e Integration não tira nenhuma vantagem. A gente só pode controlar uma única instância. Digamos que eu tenho, então, um linked server do servidor A para o servidor B. O servidor A tem Resource Governor, porém o servidor B não. O SQL Server apenas vai controlar no servidor A. Quando a query for executada lá no servidor B, ele não tem nenhuma controle sobre a mesma. Até o SQL 2014, então, a gente só consegue controlar CPU, Memory e IOPS, então a gente não tem nenhuma outra conhecida feature aí que a gente consegue utilizar para controlar dentro do Resource Governor. E a mais triste de todas aí, no meu ponto de vista, é que ele só está disponível no Enterprise, né? Então você acaba tendo que desembolsar uma boa parte de um grande dinheiro aí para poder pagar uma licença de Enterprise. E na Developer, né? Desculpa também. Então, algumas perguntinhas bem rápidas para a gente finalizar. Podemos limitar jobs de manutenção? A gente consegue. A gente até consegue fazer isso. Mas a gente tem que, lá na nossa função de classificação, pegar o program name do nosso job. Conseguimos limitar os backups, que são agendados os backups manuais? Conseguimos. Se eles são, por exemplo, se eles utilizam um usuário específico no SQL, se eles utilizam um program name específico no SQL Server, a gente consegue controlá-los. A mesma coisa acontece com processos de archiving, digamos, ou processos de relatórios, como eu comentei. A gente consegue controlar eles também. Se eles estiverem utilizando um program name, se eles estiverem utilizando um usuário diferente, a gente consegue utilizar o Resource Governor. Podemos limitar, então, a aplicação que utiliza grupo do AD, e nesse caso apenas durante o horário de negócio. A gente consegue controlar utilizando o grupo de AD, é normal, né? Seria a mesma coisa como se fosse um usuário do SQL, porém é um grupo. Aí eu falei que a gente não conseguia controlar utilizando durante os horários específicos, mas na verdade a gente consegue, porém não é uma boa prática fazer isso na nossa função de classificação. Pessoal, alguma outra pergunta que vocês tenham dúvida? Esse é o momento. Bom, fiquem à vontade para fazer perguntas aí para mim. Tinha só Tem alguma pergunta, Felipe? Tinha só uma rapidinho do Gustavo Maia que a gente tem que encerrar, o pessoal está cobrando, mas só rapidinho. Era só se os parâmetros do Min Memory Percent e do Max Memory Percent, eles são relativos ao Max Server Memory ou à memória do host? Não, eles não são relativos ao Max Server Memory. O Min Server Memory e o Max Server Memory do Resource Governor só controla memória de execução de queries. Por exemplo, Memory Grant,
Memória utilizada para sort, por exemplo, se for utilizado algum sort em memória, ele é controlado pelo Resource Governor. Memória utilizada para hash join, por exemplo, é utilizado memória e pode ser controlado pelo Resource Governor. Para controlar memória, para controlar os dados que são retornados do disco para o data cache, é o MAC Server Memory do servidor. Beleza, então era só essa que tinha. Beleza? Então tá, pessoal. Então, obrigado aí todo mundo por ficar até as 7 horas, no caso, no nosso horário aqui no Brasil, e lá 10 horas, 11 horas no horário de Portugal. Obrigado a todos, tenham uma boa noite e até a próxima. Eu que agradeço aí pela disponibilidade de tempo e pela palestra. Parabéns, foi bem interessante. Obrigado, pessoal, e até mais.